Hoje a gente vai explorar uma ideia que é simplesmente fascinante, a de que o nosso corpo, os nossos movimentos, foram os verdadeiros arquitetos da nossa mente. Como é que a gente saiu de um simples reflexo para chegar, bom, na reflexão, no pensamento complexo? Vamos mergulhar nessa história. Pensa um pouco na habilidade de um cirurgião, na precisão dos dedos de um pianista. São coisas de uma complexidade absurda, né? Isso não é um acaso. É o ponto alto de uma jornada evolutiva gigantesca. A grande pergunta que guia a nossa análise hoje é: como a nossa espécie chegou a esse nível de maestria que, no fundo, nos define? Para achar a resposta, a gente precisa voltar bastante no tempo, porque a história da mente humana é, em grande parte, a história do nosso corpo descobrindo como se mover no mundo. Vamos ver como esses saltos aconteceram. Basicamente, tudo se resume a três grandes conquistas. Primeiro, a gente ficou de pé. O bipedalismo não só mudou nossa postura, como liberou as nossas mãos. Com as mãos livres, veio o segundo salto, a capacidade de manipular objetos, de usar ferramentas com uma precisão incrível. E por fim, esse controle refinado se estendeu para o rosto, para a boca, para a laringe, e daí nasceu a linguagem. Cada passo desses foi uma verdadeira revolução. E essa revolução corporal deixou uma marca gigantesca no nosso cérebro. Olhem só esses números. É impressionante. O lobo parietal, que cuida da nossa consciência corporal, cresceu quase 800%. O frontal, o centro do planejamento, mais de 500%. E as áreas associativas, que conectam tudo, elas basicamente surgiram do nada. Isso mostra de forma muito clara que as novas demandas do corpo literalmente esculpiram um novo cérebro. Ok, a gente já viu o quê, mas e o como? Como o cérebro de fato comanda tudo isso? Vamos dar uma espiada na sala de controle para entender quem manda no quê. Tudo começa aqui, no córtex pré-frontal. Ele é o grande estrategista. É essa parte que olha a situação, que pensa no futuro, que bola o plano de ataque antes de qualquer músculo sequer se mexer. É aqui que nasce a intenção. Depois que o plano está pronto, ele é passado para o executor, o córtex motor. Pensa nele como o general no campo de batalha, que pega a estratégia e a transforma em ordens diretas, em sinais elétricos que dizem exatamente quais músculos contrair e quando. E como essas ordens viajam tão rápido? Pela via piramidal. É como se fosse um cabo de fibra ótica de altíssima velocidade conectando o comando central diretamente aos músculos. É essa via expressa que permite a velocidade de um atleta ou a precisão de um artista. Mas e quando a gente anda, dirige ou toca uma música que já sabe de cor? A gente não pensa em cada passo, né? É aí que entra o nosso piloto automático, o cerebelo. Depois que uma habilidade é dominada, ele assume o controle, deixando o movimento fluido, automático e liberando a nossa mente consciente para pensar em outra coisa. Dá para ver ele aqui, posicionado atrás do cérebro principal. O apelido dele é pequeno cérebro, mas olha, esse apelido engana. Em termos de poder de processamento para automatizar movimentos, ele é um gigante absoluto. E para ter uma ideia do poder desse gigante, se liga nesse número. O cerebelo ocupa só uns 10% do volume do cérebro, mas ele contém, pasmem, mais ou menos metade de todos os neurônios do cérebro. Essa densidade absurda que dá a ele a capacidade de refinar e automatizar nossas ações mais complexas. Certo, já entendemos as peças da máquina. Agora, como é que o software roda? Como é que o cérebro aprende a ser tão bom em se mover, a ponto de parecer mágica? Existem duas estratégias principais. Uma é a retroação, o famoso feedback. É quando a gente corrige algo no meio do caminho. Tipo, você tropeça e seu corpo se ajusta na hora para não cair. A outra, que é muito mais sofisticada, é a proação, ou feed-forward. Aqui, em vez de corrigir, o cérebro antecipa. Ele usa o que já aprendeu para programar a ação inteira antes mesmo de ela começar. Para entender a proação, vamos imaginar um caçador na savana. Ele não vai jogar a lança onde o animal está, mas sim onde o animal vai estar. O cérebro dele, numa fração de segundo, calcula tudo: velocidade, distância, força, trajetória, e dispara um único pacote de comandos. É o cérebro agindo como um preditor do futuro. Isso é pura proação. Mas de onde vêm os tijolos para construir ações tão incríveis? A resposta é surpreendente: dos reflexos. Pensa assim, do mesmo jeito que a gente junta letras para formar palavras, o cérebro pega os reflexos mais básicos e os combina, os integra para criar os movimentos mais complexos. Eles são, literalmente, o nosso alfabeto motor. Agora a gente chega na ideia que, para mim, é a mais poderosa de todas.
E se eu disser que o movimento não é só uma consequência do pensamento, mas que, na verdade, é o movimento que cria o pensamento? Esse conceito tem um nome: é ação. A teoria diz que a gente não conhece o mundo de forma passiva, só olhando. A cognição é corporificada. Ela emerge, ela nasce da ação, da interação constante entre o nosso corpo que se move e o mundo que nos cerca. A gente conhece o mundo agindo nele. Isso tem a ver com uma ideia chamada autopoese, ou auto-organização. Esse esquema mostra um ciclo. Ao agir no mundo, o organismo muda o mundo, mas essa ação também muda o próprio organismo. A gente se constrói e se reconstrói o tempo todo através das nossas ações. É um ciclo de aprendizado que nunca para. E a consequência disso é radical. Significa que até mesmo perceber o mundo não é um ato passivo. Na verdade, a percepção é uma forma de ação simulada. Quando a gente olha para uma xícara, o nosso cérebro já está simulando o ato de pegá-la. Ver o mundo já é se preparar para interagir com ele. Bom, vamos juntar todas as peças agora. A gente viu uma jornada aí tanto, né? Da resposta mais automática e simples até a consciência mais elaborada. Essa frase do material de origem resume essa jornada de uma forma poética e perfeita. A história da nossa espécie é essa: a passagem de um controle motor baseado em reflexos automáticos para um controle baseado em planejamento, intenção e consciência, ou seja, na reflexão. No fim das contas, a grande tese é essa: a ação não é o que acontece depois do pensamento. A ação é o próprio palco onde o pensamento acontece. Agir no mundo foi o que nos permitiu conhecer o mundo. Então, o que a gente leva de mais importante dessa análise? Primeiro, mente e corpo não são coisas separadas. Nossa inteligência é uma consequência do nosso corpo. Segundo, foram as mãos livres para criar e a boca livre para falar que funcionaram como o motor da expansão do cérebro. E por último, a ideia mais forte: a gente não só pensa para depois agir, a gente age para poder pensar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se foram as nossas ações físicas, lascar uma pedra, caçar, falar, que esculpiram a mente humana por milênios, o que as nossas ações de hoje, num mundo cada vez mais digital, estão construindo? Qual será o próximo passo da nossa evolução cognitiva? A história, como sempre, continua sendo escrita, uma ação de cada vez.